Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esta quinta-feira. Se alguém puder desligar aquele ventilador para mim, eu agradeceria, porque eu sou meio alérgico a esse ar artificial. Não é um vento de Deus, né? Isso é um vento fabricado. Mas amém. Irmãos, hoje é quinta-feira da vitória. Graças a Deus por vocês que estão aqui. Porque amanhã já não é mais o culto da vitória, né? É isso mesmo? Não, né? Todos os dias do crente é dia de vitória. Aqui fala-se quinta-feira por causa da questão de organização dos cultos da igreja. Mas é claro que a gente é vitorioso todos os dias. Se não fosse assim, fosse só na quinta, eu viria só na quinta e não viria nos outros. Mas graças a Deus que não é assim, né? Queridos, abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de João, capítulo 2. E abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Eu passo a ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Feche os seus olhos. Querido Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que acabei de ler, juntamente com tua igreja. Peço a ti neste momento, dai-nos o entendimento necessário para compreendermos e aceitarmos, Senhor, as revelações da tua palavra. E que saiamos daqui nessa noite, revestidos do teu poder e do teu conhecimento, para que possamos, Senhor, nos aperfeiçoar a cada dia. Em nome de Jesus eu peço que seja assim, para a glória do teu santo nome. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Amados, nós vemos aqui nesse texto que a recomendação que é feita para cada um de nós é que a gente não peque. Amém? Aqui ninguém peca, peca? Nossa, não sei por que rir. Já vi que pecam. Claro que pecam, eu peco também. Todos nós somos pecadores e falhamos. Se nós não pecássemos, não haveria nem razão de vir na igreja, né? E já não peca mesmo, por que eu vou na igreja? Mas se eu venho, é porque eu preciso que Deus fale comigo e me corrija e me ensine a melhorar a cada dia. Mas a recomendação que ele faz aqui é, não pequeis. Mas se pecar, não fique desesperado. Nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que está diante do Pai, e Ele está pronto para interceder por nós e nos perdoar. Amém? Mas note bem o texto, é preciso a gente prestar bem atenção, que a recomendação é para não pecar. Só em último caso, se acontecer de pecar,
tem conserto. Jesus está lá e vai nos ajudar nessa área. Mas é em último caso. Não é acostumar com esse negócio que Jesus é advogado e Ele nos perdoa, o sangue dele está sempre pronto a nos perdoar, então a gente começa a pecar, torto e direito, sabendo, depois eu peço perdão, eu confesso e Jesus vai me perdoar. Cuidado com os abusos, porque não é muito bíblico isso aí. A gente precisa sim fazer o possível para não pecar, vigiar para não pecar. Claro que pode acontecer, não fique desesperado, Deus dá um jeito, mas é em último caso. É como quem vai viajar de avião, por exemplo. Entra no avião lá, senta lá tranquilo tal, a aeromoça começa a falar lá, gente, tem o cinto aí na sua poltrona, a hora que formos decolar, você coloca o seu cinto, aperta, ajusta bem o seu cinto lá. Temos também uma máscara aí, que está em cima, se você apertar um botãozinho, aquela máscara desce, você põe, no caso de haver alguma pane lá em cima, então você tem aí essas coisas aí para te trazer segurança, né? E os passageiros escutam aquilo lá numa boa e vai viajar tranquilo, porque sabe que dificilmente pode acontecer alguma coisa ruim, né? Ainda mais com um avião. Um avião é o meio de transporte mais seguro que existe hoje. É mais fácil acidente aqui embaixo do que lá em cima, não é verdade? Agora imagine se a aeromoça falasse para eles assim, olha, está aí o cinto de segurança, que vocês têm que apertar, colocar eles tudo certinho, aqui está a máscara, está não sei o quê. Então na hora que começar a dar pane lá, vocês apertem o cinto e use essa máscara. O povo já ia ficar assustado. O quê? Na hora que começar a fazer isso aí? Já desço do avião na hora. Vou viajar nesse avião? A moça está falando que na hora que for acontecer isso aí, é para a gente fazer isso aí, então ele nem quer viajar mais. Não é louco de viajar. Mesmo com cinto, tudo ali, com máscara, tudo, eu vou me arriscar? Não, ele cai fora. Notem que aqui está falando que em último caso, se aconteceu o acidente, daí você tem esses instrumentos de segurança. É o que Jesus aqui fala também. Olha, não peques, não peques. Se acontecer esse acidente de você pecar, não fique desesperado. Jesus está lá para advogar a sua causa e acertar as coisas. Mas isso é em último caso. Entendeu? É uma questão de segurança, a recomendação que a Bíblia nos dá. Não faça as coisas erradas, não peque, vigie em todo o tempo. Não se acostume a ficar pecando, a torto direito, só porque Jesus vai advogar a sua causa e você vai ser perdoado. Deus não se agrada quando agimos dessa maneira. E vocês vão ter que convir comigo, hoje a gente está pecando muito fácil, fica nervoso muito fácil, fica bravo muito fácil, fica chateado muito fácil, fica irritado muito fácil, não é assim? Estamos pecando a torto e direito. Depois chega na igreja, Senhor, perdoa meus pecados. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não devia ter ficado nervoso aquela hora, mas eu fiquei. Me perdoa, Senhor. E Jesus perdoa mesmo, porque Jesus é maravilhoso. E a pessoa fica tranquila. E amanhã faz tudo de novo. Faz tudo a mesma coisa de novo e volta para o Senhor de novo. E Jesus sempre perdoa. Cuidado, não abuse muito das coisas de Deus. Você é filho de Deus, você é santo. E como santo, você deve santificar a sua vida e apresentar frutos dessa santidade. Amém? Amém. Mas sobre a questão de pecados, amados, quase ninguém prega muito sobre pecado hoje, né? Mas existem muitas opiniões a respeito disso, de várias classes de igreja, denominações e teologias. Por exemplo, há algumas igrejas evangélicas com alguns teólogos que afirmam que o pecado pode ser evitado. O pecado pode ser evitado e deve ser evitado.
deve-se resistir ao pecado, exercer a nossa força para resistir à tentação de pecar, porque pecar é uma tentação, né? E a gente deve fazer um esforço para evitar de pecar. Essa é a opinião de algumas igrejas que pregam por aí. Já uma outra classe diz que o pecado é algo que nos amarra em todo o tempo. E a gente tem que ter muita força de vontade, muita luta, muito esforço para escapar dessas amarras, dessas garras do pecado que está em nós, porque o mundo está impregnado de pecado, o mundo jaz no maligno. Então a gente deve nos esforçar para escapar. Note que uma classe diz que temos que evitar, outra classe diz que nós temos que escapar das amarras e das garras do pecado. E há um outro grupo de igreja também que afirma que não tem nada que ser evitado, não tem nada que nos amarre, não. O que é preciso é vencer o pecado. O que precisa é ter vitória sobre o pecado. Lutar contra o pecado em todo o tempo e sempre na esperança de vencê-lo. Afinal, somos mais do que vencedores. E é ensinado assim em uma determinada classe de evangélicos. Note que cada um tem uma visão sobre a questão do pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que de acordo com a Bíblia, agora não é de acordo com as igrejas e nem com os pregadores que pregam essas coisas, mas de acordo com a palavra, a Bíblia diz que é impossível vencer o pecado, é impossível evitar o pecado, e é impossível escapar das garras do pecado. A Bíblia nos dá essa garantia. Parece absurdo o que eu estou falando, né? Por 3 motivos é impossível. Em primeiro lugar, por que é impossível? Porque o pecado é uma lei. É uma lei que está nesse mundo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele governa esse mundo. E o pecado vem dele. Logo, o pecado é uma lei, é uma força que reina aqui na terra, segundo a Bíblia diz isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha o que fala a Bíblia. Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno, jaz no maligno. Por isso é impossível de vencer, porque é uma lei que rege essa terra, esse mundo. O pecado é como o avião. O avião, por exemplo, ele é enorme, né? Carrega toneladas às vezes de peso, aquela coisa, imensidão, e no entanto ele consegue sair da terra e subir, e vai até naquelas alturas lá. E nós sabemos que a terra, existe uma lei aqui no planeta Terra, que é a lei da gravidade. A tendência das coisas aqui embaixo é sempre cair para baixo. Qualquer coisa que você jogar para cima, vai para o chão. Tem pessoas que se atiram do prédio, caem lá embaixo com tudo, né? E morrem. Porque a lei da gravidade não para no ar, não é que nem lá no espaço sideral que as coisas flutuam. Aqui não, aqui a lei do planeta Terra é a lei da gravidade. Tudo cai. Agora, por que o avião sobe com todo aquele peso? Ora, por causa da ciência que inventou ele, aquelas técnicas, aqueles motores, aquelas hélices, faz com que ele domine a gravidade e suba. Ele sobe e vai embora. Agora, se acontecer lá em cima, queimar o motor, alguma coisa e parar tudo, o que esse avião vai fazer? Vai cair.
Vai vir com tudo pro chão. Vai morrer todo mundo. Por quê? Ele só teve domínio sobre a gravidade, mas não venceu a gravidade, porque ela continua sempre. Outro exemplo é que nem cadeia. Camarada está preso na cadeia, está ali preso. Venceu o tempo dele, a polícia vai lá e abre as portas e liberta ele daquela cadeia. E ele sai. Ele venceu a cadeia? Não. Ele ficou ali até o prazo determinado, depois ele saiu. E a cadeia vai continuar lá. Se ele fazer mais alguma coisa errada, ele vai voltar para ela. Vai voltar a ser fechado de novo. Porque ele só pôde ser liberto, mas não pôde vencer a cadeia. Tanto é que a cadeia está lá até hoje. Qualquer prisioneiro que é libertado, tem liberdade? Tem. Mas só que se ele errar novamente, ele volta para lá. Porque é uma regra. Entendeu? É uma regra. E assim é o pecado. Como é que você pode vencer o pecado se o pecado está na terra? Se Satanás está aqui nesse mundo? Se as tentações continuam? Você não vence nunca, não tem condições. Eu não tenho condição de vencer. Eu sou vendido ao pecado. Por isso eu necessito da graça de Deus na minha vida, porque pelo meu esforço eu não vou conseguir nunca vencer o pecado. Então não tem base nenhuma esses ensinamentos que falam que você tem que fazer um esforço para escapar do pecado. Você tem que fazer um esforço para não ser dominado pelo pecado. Você tem que fazer um esforço para não ficar nas amarras do pecado. Pode fazer o que for, você não vai conseguir nunca. Porque só Jesus pode libertar do pecado. Não nós. Nós não podemos fazer isso nunca. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, 32, lá diz que se vós permanecerdes na minha palavra, olha que Jesus fala, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Nota aqui, a verdade vai libertar, não vai fazer você vencer o pecado, ela vai te libertar do pecado. De que maneira? Se você conhecer a palavra de Deus e permanecer nela. Esse é o segredo para não pecar. Por que a gente pega, amados? Não é que a gente é fraco, isso, aquilo, não. Essas desculpas já não colam muito hoje. O problema é que nós não nos apegamos aos ensinos de Jesus. Não nos apegamos à palavra de Deus. Não vivemos em obediência ao Senhor. Quantas mensagens nós já ouvimos na igreja e continuamos a ouvir? E tem melhorado a nossa vida? Nem sempre, amado, porque a gente gosta de ouvir, gosta, festeja naquela hora, diz aleluia, um monte de coisa, sai alegre, fala, nossa, que culto abençoado, tudo não sei o quê. Mas eu quero saber da vida lá fora, depois que você sai aquela semana, vai surtir algum efeito aquilo que você aprendeu? Porque Jesus fala para que você obedeça, mas se você não obedece, então não está adiantando nada ele falar. E o pecado continua reinando na nossa vida por causa disso. Porque falta essa libertação do Senhor Jesus através da palavra. E por que falta? Porque nós não permanecemos nela. Só ouvimos, acreditamos, aceitamos, mas vivemos ela? Não, você sabe que não. Cada culto que a gente sai emocionado, mas pratica nada, continua do mesmo jeito. Nossa vida parece que não melhora. E por que não melhora? É erro de Jesus? Não, Jesus faz tudo certinho. É nós que não obedecemos. É nós que não vivemos os ensinos de Jesus. Por isso que ele falou, se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim vocês serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a palavra. E a palavra é que vai te libertar das garras do pecado, das garras do inimigo.
Esse conhecer que ele fala, vocês conhecerão a verdade. Não é o conhecer da letra, não é o conhecer dos esboços que o pregador prega, não é o conhecer de vir ao culto e ouvir o pastor falar. Esse conhecer é muito mais, esse conhecer vem de intimidade. Vocês estão lembrados do evangelho que fala que Maria, quando teve Jesus, até aquele dia, José não a tinha conhecido. Fala desse jeito lá. Não tinha conhecido, viveu com ela, não tinha conhecido, mas não é esse conhecimento, ali fala de intimidade sexual. Ele não conhecia Maria até o dia que nasceu Jesus, daí ele passou a conviver com ela como marido e mulher. Tiveram até outros filhos. Esse conhecer vem de intimidade. O que Jesus fala aqui, vocês vão conhecer a verdade, ele está dizendo, vocês vão ter intimidade com o meu Pai. A palavra que vocês vão ter vai ser palavra revelada, palavra que traz vida, não religiosidade. É essa relação que vai fazer com que a gente se desprenda do pecado e peque cada vez menos. Você vai ter tanto temor de Deus que você vai fazer o possível para não errar. Para não errar. Porque por enquanto, amados, a gente está errando direto, a gente erra direto, eu nunca vi, não melhora. Por quê? Falta de conhecer? Não, a gente até conhece bem, mas só que nós não permanecemos naquilo que conhecemos, nós não vivemos. Eu, quando servi o exército, a gente tinha aula de instruções todas as terças-feiras, ficava na classe lá de aula. Ali nós aprendíamos tudo sobre guerras, sobre batalhas, sobre política, aprendia tudo sobre armamento, tudo que se faz numa guerra. Para quê? O sargento falava para nós, vocês estão aprendendo tudo isso, porque se tiver uma guerra, vocês já saberão como se comportar nela. E a gente aprendia. E até hoje, em lugares que tem guerra, existem dias específicos em que o exército fica numa sala só para receber instruções, para saber o que vai fazer quando voltar na guerra lá. Porque é assim que funciona. E conosco deveria ser a mesma coisa, porque todos os cultos que a gente participa, Jesus está aqui, que é o nosso general, dando instruções para o povo dele, de como vencer na batalha espiritual, na guerra espiritual que nós enfrentamos a cada dia. E o que acontece? Aprendemos, glorificamos e dizemos que somos mais do que vencedores. Agora, quando sai lá para fora, porque a guerra é lá fora, não é aqui, o que a gente faz? Não faz nada. Não faz nada. Continua na mesma vidinha, não se esforça para melhorar, e o inimigo morre da risada e continua aprontando com nós, porque ele sabe, esse povo aí não vai, esse povo aí não tem temor. O próprio diabo reconhece que nós somos fracos. Que vergonha para nós como igreja. Deveríamos viver o evangelho e não só ficar guardando o evangelho dentro de si, mas praticá-lo. Amados, que Deus nos ajude, porque está feia a coisa, está muito feia a coisa. A Bíblia diz que o mundo está no maligno, então não brinque com isso. Levante a cabeça e comece a lutar. E a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Você pode falar glória a Deus, aleluia, tudo mais, mas o que vai contar é a vida que você vive lá fora. Se você é um escravo do pecado, você precisa primeiro ser liberto do pecado, para depois você ficar glorificando a Deus, porque senão não adianta nada. O glória da gente não sobe lá para cima de jeito nenhum. Em pecado? Nunca. Nunca. A Bíblia diz que Deus é santo, importa que os filhos dele sejam santos em toda maneira de viver.
Parar de ficar se justificando, mas a carne é fraca, né? Se Deus não tiver misericórdia, coitado de nós, não sei o quê. Para com essa conversa, que Deus já está cheio de ouvir essa conversa. É hora de se levantar e começar a se movimentar a favor do reino de Deus. Porque a qualquer momento ele volta, hein? E se nós não estivermos bem, a gente pode rodar. Precisamos ser libertos da força do inimigo. E não é fácil. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tenta não pecar, mas na nossa força, amado, é perder tempo. Você não vai conseguir nunca. Nós somos contaminados pelo pecado desde Adão. Nós não temos força para vencê-lo. Só Deus pode nos capacitar. Abra comigo, Romanos capítulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, porque ele teve essa experiência tão difícil, porque ele tentava não pecar, mas não conseguia. Romanos capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Do verso 14 até o 23 diz assim, olha o que Paulo está falando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que aqui agora já não sou eu que faço isto, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Veja que coisa terrível Paulo está falando. Ele tinha esse problema, ele queria se santificar, queria ser santo, queria ser perfeito, queria evitar de pecar, queria fugir do pecado, mas não conseguia. Ele falava, eu acabo fazendo sempre aquilo que eu não quero fazer, eu faço sempre o mal, queria fazer o bem, mas não consigo. Eu encontro uma lei dentro de mim que me força a fazer o que é errado e não o que é certo. E ele chega ao ponto de dizer que miserável homem que eu sou, como é que eu vou fazer? Quem me livrará dessa desgraça que está dentro de mim? E essa é a situação de todos nós que somos pecadores. Nós somos vendidos sob o pecado, somos contaminados pelo pecado, e não há condições de se livrar desse pecado. Paulo, sendo Paulo quem ele era, não conseguiu. E chegou ao ponto de clamar isso para Deus: Senhor, quem me livrará dessa coisa ruim que tem dentro de mim? Quem poderá fazer isso? Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Lembre-se que o pecado é uma lei que está aqui na terra, que governa esse mundo. Romanos 8, verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que nos livra do pecado? Jesus, amém. Ele que nos livra.
A Bíblia fala que a lei do Espírito de vida que está em Jesus. E não existe maneira de acabar com uma lei. Quando uma lei é colocada, nada derruba ela. É que nem o presidente da República. Tem a Constituição lá, as leis elaboradas por ele lá. Ele, os homens dele lá. E não há quem tire, não há quem mude aquilo lá nunca. Só pode mudar aquela lei quando trocar de governo, quando entrar um outro presidente. Aí é feita uma nova escritura lá, uma nova legislação, troca os deputados, troca tudo, aí pode se mudar, que já passou aquele governo. E assim é também aqui na questão espiritual. O mundo jaz no maligno, o que impera nessa terra é a lei do pecado, a força de Satanás é o pecado. E nós não temos como mudar isso, porque ele ainda está governando nesse mundo. Ele só vai ser derrotado no fim dos tempos, mas por enquanto ele está atuando. Então o mundo jaz no maligno, o pecado está aí, nos amarrando, nos pegando, e nós somos contaminados pelo pecado. Para me livrar, não adianta eu me esforçar. O que eu preciso é que Jesus me liberte. O que eu preciso é da lei do Espírito de vida que me liberta da força do pecado. Eu posso viver bem com Deus se Ele estiver me libertando. E para que Ele faça isso, o segredo é que eu conheça a verdade e permaneça na verdade. Aí eu passo a ter intimidade com o Senhor, a conhecê-lo, e Ele me livrará da força do pecado e da força do inimigo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus, o maligno não lhe toca, não tem poder para tocar nos filhos de Deus, naqueles que vivem na palavra, naqueles que permanecem, que levam a sério as coisas de Deus. Que Deus nos ajude, amado, que Deus nos ajude. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 36, diz assim: se, pois, verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livre. Só se Ele libertar, verdadeiramente é que nós seremos livres da força do pecado. Teremos condições de viver uma vida santa. Percebeu por que a gente peca muito fácil? Porque o problema está na gente não permanecer nos ensinos, da gente não levar a sério as mensagens que Deus manda para a igreja, de apenas nos alegrarmos em assistir o culto, as mensagens. Somos pentecostais, por isso somos alegres. Mas levar a vida a sério a gente não está levando, amado. Você sabe que não está. Quem não pecou essa semana? Levanta a mão. Quem não pecou dia de hoje, então? Está vendo como é difícil? E quanta mensagem já ouvimos? O problema é que a gente ouve, mas não permanece. Não permanece. Fica só guardando histórias, guardando ensino, se emocionando, glorificando a Deus, aleluia e tudo mais. Mas vida prática, está difícil. Porque o segredo está no permanecer naquilo que aprendemos. Se não permanecer, fica difícil. Irmãos, é totalmente impossível vencer o pecado pelo nosso esforço, pela nossa vontade. Só uma lei pode aniquilar essa lei do pecado, que é a lei do Espírito de vida que está em Jesus. Amém? Queridos, portanto, a igreja que está aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, somente está livre do pecado e da condenação se ela estiver em Jesus, estiver na palavra, vivendo ela, permanecendo nela, se santificando a cada dia, porque se não se santificar, ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia.
quanto menos morar no céu, se não for santo. O céu é lugar de santo, não é lugar de pecador. Amém? E a prova que nós estamos vivendo na palavra, permanecendo nela, são os frutos. Os frutos que nós podemos fornecer para o Senhor através dessa unidade com Ele, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. A gente está produzindo essas coisas, amados? Não precisa responder. Basta saber. Você tem paciência com os outros? Você tem paciência na casa? Você tem paciência com o seu esposo? Você tem paciência com a esposa? Tem hora que não é fácil não, né? É longânimo. Você sabe esperar. Você sabe perdoar. Você sabe compreender. Você só faz o bem, você é benigno. Você é bondoso em todo tempo. E a sua paz? Você tem tido paz? Paz verdadeira você tem? Manso? Você tem sido manso? É fácil de lidar com você? É paciente? E a questão do domínio próprio? Você tem domínio próprio? Você tem domínio com a sua língua? Usa bem ela? Fala palavrão? Se irrita facilmente? Como é que está a nossa produção de frutos? E não adianta se esforçar para frutificar, porque você não vai conseguir. Porque só consegue aqueles que estão permanecendo na palavra de Deus. Aí eles produzem automaticamente. Se não permanece, não tem como produzir esses frutos. Romanos capítulo 8. Verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ih, meu Deus do céu. Você tem agradado a Deus? Não, eu vou no culto, vou na igreja. Não, isso não tem nada a ver. Se estiver vivendo na carne, mais pelos impulsos da carne que pelo Espírito, você já não está agradando a Deus. Verso 13 e 14 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí a coisa complica. Que todo crente se diz ser filho de Deus, não é? Todo crente diz que é filho de Deus. Pelo fato dele ser crente, pelo fato dele ser batizado, dele pertencer à igreja, ele diz que é filho de Deus. Mas aqui diz que são filhos de Deus somente aqueles que são guiados pelo Espírito. Porque dá para ser crente sem ser guiado pelo Espírito. Dá para ser crente sem ser guiado pela palavra de Deus. Dá. Mas não dá para ser filho de Deus. Por isso que naquele dia, quando o Senhor vier buscar a igreja, muitos vão ficar. Por que vão ficar? Porque não são filhos. Conviveram junto, mas não são filhos. É aquela questão do trigo e o joio. O trigo vai, mas o joio não. O joio vai ser atado em feixes e queimado. Oh, meu Deus do céu. Mateus, capítulo 3. Abra comigo. Mateus, capítulo 3, verso 10 e verso 12, diz assim: e eu em verdade, aliás,
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui é nós sendo simbolizado como árvores. A árvore que não produzir vai ser cortada e lançada no fogo. Tem que produzir bons frutos, senão vai ser cortado e lançado no fogo. É como quem planta café. A árvore de café é uma árvore bonita, ela está bem frondosa quando ela está a ponto de chegar a dar os frutos dela. Mas nenhum agricultor que planta o café por causa de ser uma árvore bonita. Ele planta no interesse de colher o café quando ela produzir. E se não colhe aquela árvore, não sei o que aconteceu e não produziu, ela é cortada e jogada fora, porque sabe por que é bonitinha vai ficar? Não, vai ser queimada, não presta para nada. E Deus vai fazer assim conosco também. Ele nos colocou aqui embaixo, nos plantou para que nós possamos devolver a Ele os frutos, que é os frutos que eu falei aqui do Espírito Santo, mansidão, longanimidade, paciência e tudo mais, toda aquela classe de frutos. Se chegar aqui e não encontrar esses frutos nós, pode crer, amados, seremos cortados e queimados e lançados no inferno, porque não prestamos para nada e não cumprimos aquilo que Ele queria que cumpríssemos, que era a produção dos frutos. Triste, né? Mas é uma verdade. Amém? Eu não estou chateado com a igreja, não. Eu amo essa igreja. Amém? Eu amo essa igreja. Só que Deus me usa nessas áreas de exortação, para que a igreja de vez em quando acorde e volte para a realidade. Pare um pouco com as ilusões, pare um pouco com as emoções à flor da pele, e a sinceridade, aliás, a sinceridade mesmo da palavra, estamos deixando de lado. Não se prega na igreja para fazer apenas emocionalismo, mas a intenção verdadeira é de dar instrução ao povo e se preparar para encontrar com o Senhor. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir aqui? Então o caminho é a obediência. O caminho é a santificação. O caminho é permanecer nos ensinos da palavra de Deus que você ouve toda semana desse púlpito aqui. E também na sua casa, lendo a Bíblia, orando, vigiando em todo o tempo. Porque Ele virá no momento em que você menos esperar. Amém? Vai ser de repente. Pode ser o arrebatamento, ou pode ser a sua morte. E quando Ele chamou, filho, acabou-se a chance. Acabou-se a oportunidade. Não haverá momento para perdão, não haverá momento para reconciliação, não haverá momento para mais nada. Amém? Não adianta falar misericórdia enquanto está aqui na terra. Fechou os olhos, acabou. Aí é julgamento, aí é justiça de Deus. Quem andou certo vai para a glória, quem não andou vai para o fogo. Vai ser assim a coisa. Fique de pé. Medite nessas coisas que foi pregado nessa noite. Leve a sério, porque os tempos estão se aproximando. Jesus está voltando. É hora de nos preocuparmos com a nossa partida, que ninguém vai ficar aqui vivendo eternamente. A qualquer momento vai ser chamado. E é importante que estejamos preparados. Amém? Não perca cultos. Fique atento às mensagens que são pregadas no púlpito. Medite durante a semana e se esforce em obedecer aquilo que você está aprendendo, porque senão não tem sentido nenhum ser crente. Amém? Feche os seus olhos. Querido e amado Deus,
Ó Pai, tenhas misericórdia enquanto estamos aqui na terra. Perdoe nossas fraquezas, nossos pecados, nossas falhas. Perdoe o nosso relaxamento com as coisas espirituais. Perdoa, Senhor, por não levarmos a sério as palavras que o Senhor tem nos ensinado. Perdoa-nos, Senhor, por vivermos somente em climas de festa e não levarmos a sério que os dias estão se aproximando. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais maduros na fé, porque já não somos mais crianças. Em nome de Jesus eu peço que seja assim, para a glória do teu santo nome. Amém? Deus os abençoe no nome de Jesus.